Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo de número 4. A partir do verso 1 até o verso de número 6. Você pode acompanhar aí também na projeção. Oséias, capítulo 4. O texto bíblico diz o seguinte: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo. Calma aí. Adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois eu sou quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Na semana passada começamos a série de mensagens Corra para Vencer. E como sabemos, o apóstolo Paulo, em algumas de suas cartas, faz uma analogia da vida cristã com a vida de um atleta. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 9, ele diz o seguinte: vocês sabem que todos os que correm no estádio, apenas para ganhar o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Em sua afirmação, Paulo mostra que a vida cristã não pode ser uma vida displicente. Estamos em uma corrida e temos um alvo. Vivemos semana após semana para alcançar esse alvo. E como nós vimos semana passada, o nosso alvo deveria ser este: o fim supremo e principal do homem e da mulher é glorificar a Deus ao alegrar-se nele para sempre. O primeiro passo para que isso ocorra é termos uma mente renovada. Então, pela manhã, nós falamos sobre propósito, e o propósito tem a ver com essa tese que o fim principal do homem e da mulher é glorificar a Deus ao alegrar-se nele para sempre. E à noite, nós falamos que para correr este alvo, nós temos que termos a nossa mente renovada. E isso ocorre somente quando nós não nos amoldamos aos princípios e valores da nossa sociedade secular. Nas palavras de John Stott, nós vivemos uma contracultura do reino. Nós precisamos viver assim. E isso deve ser fundamentado naquilo que chamamos de doutrina. E eu sei que quando alguém ouve essa palavra doutrina, a chave da atenção cai. Porque a gente, por questões talvez de desconhecimento, nós colocamos, ou melhor, nós classificamos a doutrina como algo chato, vazio, que está restrito à academia. Quem tem que conhecer a doutrina de uma igreja é o pastor. Quem tem que conhecer a doutrina de uma igreja são os presbíteros. Quem tem que conhecer a doutrina de uma comunidade cristã são os seus oficiais ou, no máximo, o professor de escola dominical. Esses aí precisam conhecer. Mas não é bem isso, meus irmãos. A doutrina é algo para a vida. Para a vida. Ela não é maçante. Nós não devemos classificá-las assim. Veja, as pessoas às vezes levantam objeções à doutrina.
Alguns jovens vêm, muitas vezes, e falam o seguinte: doutrina? Doutrina, pastor, doutrina divide. Doutrina divide. E até falam, olha, claro que é importante, mas Deus se preocupa muito mais com nossas ações do que com os nossos credos. A doutrina divide, mas o amor une. Parece bonito isso, não parece? Só que é o seguinte, o amor que não está embasado na doutrina certa é um amor errado. Nós podemos amar uma coisa de forma errada, não podemos? Nós podemos. Nós podemos expressar os nossos sentimentos, até mesmo para Deus, de forma errada. Nós podemos, às vezes, orar e falar sobre Deus de forma que não convém. Porque muitas vezes, o nosso amor por Deus está embasado, alicerçado na doutrina errada, no ensino errado das Escrituras. Alguns outros chegam para mim e falam assim, mas, Wellington, a doutrina é chata. A doutrina é chata. Não tenho nenhum interesse em ouvir sobre teologia, apenas me diga, e muitas das pessoas que vêm a uma comunidade cristã fazem isso, apenas me diga o que eu preciso fazer para agradar a Deus. Apenas me diga sobre isso. Porque, na verdade, eu não sou um estudioso, eu não sou um aprendiz, eu não gosto de gastar tempo lendo as Sagradas Escrituras. Eu gosto de fazer. De fazer. Eu sou um fazedor. Mais uma vez, isso pode até parecer bonito. Mas você pode ter boas intenções, você pode fazer boas ações, mas com a finalidade errada. Errada. Porque você não tem o ensino certo. Então perceba, belos discursos, boas ideias, mas quando a sua fundamentação não é correta, você está errando o alvo. Você não está glorificando a Deus. Por mais que você ache, não, eu estou fazendo certo, eu estou caminhando certo. Mas como você pode caminhar certo se você não está sendo guiado pelo mapa certo? Eu não sei vocês, mas eu sou da época que GPS não funcionava. Hoje GPS funciona bem. Você chega no lugar, mas eu sou da época que o GPS não estava nem no celular. Você lembra que você comprava um aparelhinho assim? Parecia chique. Você botava assim, não existia esse negócio de carro. Gente, tem gente que acha que isso sempre existiu na vida das pessoas, né? Ar-condicionado em carro é uma coisa do presente. Do presente. Andei muito em Fusquinha sem ar-condicionado. E dava glória a Deus. Hoje você entra no carro, se não liga o ar, a pessoa já fica incomodada. Você não ligou o ar? Não fica? Não fica? Esses dias eu detectei uma coisa. O meu filho mais velho nunca andou de ônibus. É um Nutella. Eu falei, meu Deus, eu tô criando um Nutelão aqui em casa, mano. Temos que mudar essa realidade. Estou pensando o que fazer. Pensando o que fazer. Mas eu sou da época que o GPS não funcionava. Não funcionava. E dava um desespero. Não dava? Porque você não sabia, você confiava naquele bendito GPS. Você colocava o endereço e, de repente, o sinal do satélite sumia. Você ficava na mão. Você não sabia como chegar, ou ele te mandava por um lugar, um endereço que não tinha nada a ver com aquilo que você colocou lá. Eu não sei se você sabe, mas na capital tem várias ruas e avenidas chamadas Santa Efigênia. Não sei se você sabe. Daí um dia, eu e uns amigos, saímos aqui de Sorocaba e colocamos Santa Efigênia, achando que o GPS ia nos levar a Santa Efigênia, o lugar que tem aqueles produtos bacanas para você comprar.
Só que ele me levou no meio de uma quebrada, num beco. Meu Deus do céu, eu pensei que aquele dia eu não sairia vivo daquele lugar. E depois, para você se achar em São Paulo, era melhor você não ter um GPS. Sabe por quê? Porque quando você caminha, ou quando você é guiado pelo mapa errado, os lugares que você vai podem te levar à morte. Assim é a pessoa que não tem um bom conhecimento do Evangelho, uma boa doutrina do Evangelho. Então você pode até ter um bom discurso. Falar, não, o amor é melhor do que a doutrina e tal. Mas se o amor não estiver fundamentado na doutrina, você está amando errado. Você pode dizer, não, eu sou uma pessoa que faz, eu não sou uma pessoa que estuda. Mas se aquilo que você faz não está fundamentado em uma boa doutrina, você está fazendo errado. Você está longe da verdade. E é isso que estava acontecendo com o povo de Israel no texto que nós lemos de Oséias. O povo, se você perceber nos textos de Oséias, continua adorando a Deus. O povo tem uma casca religiosa. Eles continuam indo ao templo, eles continuam fazendo os seus sacrifícios, eles continuam dando as suas ofertas, mas o seu coração, aquilo que direciona o coração deles, está corrompido. Essa é uma verdade que talvez toque a nossa vida. Toque o nosso coração. Então perceba, ao lermos o texto de Oséias, precisamos nos lembrar que a vida do profeta se torna uma ilustração viva da forma como homens e mulheres se relacionam com Deus. Por um lado, temos a infidelidade e inconstância do coração humano representado na vida de Gomer. A esposa que troca a segurança do lar por uma vida incerta de aventuras amorosas, uma adúltera. Do outro lado, temos Oséias, que representa um constante, sólido e inabalável amor de Deus por seu povo. Esse amor nos aceita como somos apesar dos nossos pecados. Não existe limite para esse amor, e como diz o Francis Chan, esse amor parece um louco amor de tão insano que ele é. Henry Geman diz o seguinte: Oséias apresenta a misericórdia inesgotável de Deus, que nenhum pecado humano é capaz de impedir ou esgotar. A ideia central da mensagem de Oséias é que o amor poderoso é inextinguível do Senhor por Israel não descansará enquanto não reconciliar todas as nações consigo. Campbell Morgan diz o seguinte: o elemento principal de todas as profecias é claro. Esses homens se relacionavam de forma íntima com um Deus de amor terno e compaixão infinita. Irado porque ama, enfurecido com base nesse amor e que julga visando o propósito maior do seu afeto. Pode-se sentir o coração de Deus pulsar nessas passagens. O livro de Oséias, ele se torna um livro apaixonante. Hoje nós não vamos ler todo o livro. Como já nós lemos, nós vamos focar os nossos olhos no capítulo 4. E no capítulo 4, vemos que o povo de Deus estava com suas relações verticais com Deus e suas relações horizontais uns com os outros interrompidas. Não há sociedade humana que possa prevalecer onde estão ausentes a verdade, o amor e o conhecimento de Deus. Estes são os fundamentos da piedade, da moral e da ética em todas as esferas de responsabilidade social ao qual nós atuamos. Essas são os alicerces da família e da igreja e da sociedade. É do conhecimento de Deus, ou seja, das doutrinas bíblicas, que se origina a verdade que dá fruto a um amor consistente, real e transformador. Por outro lado, a falta de verdade e amor
evidenciava a falta de conhecimento real de Deus. Uma vez que tanto a verdade quanto o amor têm suas raízes no conhecimento de Deus. Presta atenção. Sem fidelidade na vida pública e privada, os vínculos que unem indivíduos na sociedade são quebrados. E uma nação se torna interminadamente instável e suscetível ao colapso. Toda vez que as pessoas não conseguem ser fiéis no privado, elas não serão fiéis aonde? No público. Não adianta. Aonde você cultiva a fidelidade? No privado. Já dizia, nos seus tempos áureos, o Bill Hybels, no seu livro sobre liderança, que caráter é aquilo que nós fazemos quando ninguém está olhando. Caráter é aquilo que nós fazemos quando ninguém está olhando, quando ninguém está sobre os olhos, quando nós não estamos sobre a observação de ninguém, é aí que nós revelamos quem realmente nós somos. Pode perceber, todos os vícios da nossa alma, nós tentamos fazer o quê? Escondê-los. E quando a gente pratica os vícios da nossa alma, nós fazemos ele sozinho. Como vocês sabem, eu sou apaixonado por sorvete. Vocês sabem disso, né? Já falei várias vezes. Várias vezes. Até quando eu vou fazer algumas visitas aqui, as pessoas têm sorvete em casa. Não arroz doce, sorvete. Porque quem me ama, né, oferece sorvete, não arroz doce. Vocês entenderam? Bom, de vez em quando, eu compro um bom sorvete. Sabe, aquele sorvetão. E todo bom sorvete, como tudo na vida, ele é um pouco mais caro. Então, quando eu quero tomar o meu sorvete, quando eu quero alimentar esse meu vício, que não é um vício ruim, gente. Olha só, apesar da minha paixão por sorvete, eu estou emagrecendo. Então, não reclame. Mas quando eu quero alimentar o meu vício, mas ter aquele prazer incomensurável sobre o meu vício, da minha alma, alimentação de sorvetes, o que eu faço? Espero todo mundo dormir em casa. Todo mundo dormir. Eu espero a minha esposa dormir. Porque nem ela pode tomar o meu sorvete. Agora ela está sabendo o que acontece. Ela pensa assim, coitado, está estudando, estou tomando sorvete. A tática agora acabou. Mas está valendo pela ilustração. Eu não quero que ninguém saiba que eu tomo tanto sorvete. Então eu tomo o quê? Sozinho. Nós temos vergonha dos nossos vícios. Por quê? Porque quando eu estou tomando sorvete demais e a família está reunida, o que a minha esposa faz? Acusa, porque existe um acusador em todos nós. Mais um? Você não acha que tomou demais? E aquilo exige uma culpa dentro de mim. Então, quando eu quero que ninguém fale que é mais um, eu faço sozinho. O problema é que isso não é só com sorvete. Isso, às vezes, é com os nossos pecados. É com os nossos erros. Nós buscamos o momento que ninguém está olhando. Nós buscamos o momento que nós estamos sozinhos. Ou nós procuramos ficar em solitude. Não para orar, mas para não sermos acusados por ninguém.
Este é o problema. Isso é o que muitas vezes acontece com o nosso coração. Então veja, é isso que Oséias está falando. Oséias, então, aqui está fazendo uma coisa, ele está mesclando. Por quê? Porque piedade pessoal tem a ver com o privado. Sua vida de oração, hoje pela noite, nós vamos trabalhar sobre a piedade, que é o pessoal, mas a doutrina é a vida pública ou é a publicidade da sua piedade. Como eu construo uma boa doutrina na minha vida? Através de uma boa vida de oração e leitura da palavra. Se eu não oro e não leio a palavra na minha vida privada, eu não tenho, então, uma boa vida pública com a minha doutrina. E aqui está o problema do nosso testemunho. Porque a igreja perde o impacto do seu testemunho. Porque nós negociamos os valores dos nossos... Nós testemunhamos sobre outras coisas. Nós perdemos o foco. Nós somos chamados como igreja para uma única coisa: pregar, ensinar, demonstrar o Evangelho. Nas palavras do professor Mike Gorin, nós somos uma vitrine viva do reino de Deus. A igreja era para ser uma vitrine do reino de Deus. Era para as pessoas olharem para a igreja, para as pessoas que compõem a igreja. Não é para a instituição, não é para os prédios, não. Para nossas vidas, para nossa composição enquanto vida, para as nossas vocações, para a forma como eu estudo, a forma como eu desenvolvo o meu trabalho, a forma com que eu crio os meus filhos, a forma com que eu me relaciono. Esse meu desenvolver deveria ser atraente para os de fora. Eu deveria testificar, glorificar a Deus nisso. Então isso aqui que é público, vai revelar o quê? O privado da minha vida. Então, perceba, a doutrina não tem a ver com elaborações teológicas sofisticadas. Pelo contrário, é o dia a dia, é a vida da pessoa. E porque o povo estava distante dessa doutrina, da leitura, da oração, da busca apaixonada por Deus, nós temos Oséias, capítulo 4. Primeira lição que eu gostaria de mostrar para vocês. Uma boa doutrina nasce do ouvir e praticar. Uma boa doutrina nasce do ouvir e praticar. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. Aqui está uma das coisas que, diante de muitas vozes em nosso mundo, nós precisamos diferenciar o essencial do supérfluo, o ruído gritante da nossa cultura desforme, com a boa melodia da palavra de Deus, que coloca em ordem todas as coisas. O capítulo 4 de Oséias começa com uma advertência, quase com um clamor. Ouçam a palavra de Deus. Essa frase não é nova. De Eliseu, de 2 Reis, passando por Micaías, em 2 Crônicas, indo para Isaías, Jeremias, Ezequiel, e por fim Oséias, essa frase, a mesma expressão, de maneira literal, aparece 29 vezes no Antigo Testamento, sem contar com as variações. Porque existem variações dessa mesma expressão, desse mesmo chamado, deste mesmo clamor. O que isso demonstra? Demonstra que homens de diversas gerações, em diferentes tempos, diante do povo de Deus, convidaram este povo a ouvir a voz do Senhor. E aqui está uma coisa que a gente tem dificuldade de entender. Sabe por quê? Porque nós somos de uma cultura científica cartesiana. O que é ouvir para você? O que é ouvir para você? O que é ouvir? O que é? Vibração sonora. Estou ouvindo. Você pode ouvir, na nossa cultura, com e sem atenção, não é verdade? Pode ouvir com e sem atenção.
Eu sou uma pessoa que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu estou escrevendo os meus textos, os meus sermões, quando eu estou fazendo os meus estudos, eu não consigo ouvir uma música. Porque essa música me distrai. Mas, pastor Guilherme, ele vive o dia todo escrevendo e ouvindo música. É uma habilidade que eu não tenho. Mas eu fico me perguntando, mas será que ele consegue? Porque assim, ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Daí eu perguntei, mas Gil, você ficou ouvindo música? Mas é instrumental. Tá bom. Cada um no seu quadrado. É jazz, aqueles jazz loucos, que você não entende absolutamente nada. Tem gosto, gente, para tudo nessa vida. E o pastor Guilherme tem uns gostos esquisitos, viu? Mas vamos falar um dia sobre... a gente vai fazer uma série sobre gostos esquisitos, daí a gente fala um pouco sobre isso, tá? Mas não é o momento agora. A ideia é que você ouvir aqui a palavra, o termo usado no hebraico para ouvir aqui é chamar. E a ideia do chamar não é simplesmente ouvir. É você ouvir e colocar em prática. É ouvir com obediência. Então, quando o texto bíblico, quando Oséias e os outros profetas na história chamaram Israel a ouvir a voz do Senhor, a ouvir as palavras do Senhor, eles chamaram o povo a ouvir e a colocar em prática. Então veja, não é igual a gente ouvir. O ensino nas Sagradas Escrituras só é ensino quando você ouve e coloca este ensino em prática. Porque para as Sagradas Escrituras, quando você ouve e não pratica, você não ouviu. Essa é a verdade. Se você está aqui, por exemplo, se você está aqui ouvindo domingo após domingo, escola dominical do presbítero Sebastião, escola dominical do presbítero Fábio, curso de primeiros passos, curso de cosmovisão, se você vai no grupo pequeno e você ouve as reflexões do grupo pequeno, se você vem aqui no sermão, ouve o sermão novamente, e se nada disso você coloca em prática, você não ouviu. Não ouviu. Essa é a ideia principal do chamar. A pergunta, então, que surge é, você está ouvindo a voz do Senhor? É essa a pergunta que o texto faz para você. É isso que o profeta está instruindo o povo de Israel a fazer, a ouvir a voz do Senhor. Ouvir a mensagem não é uma experiência de um momento de ensino, mas o ouvir a Deus passa por colocar em prática aquilo que ouvimos em nossos púlpitos, salas de escola dominical, grupos pequenos e nos momentos devocionais, ou nos nossos momentos devocionais. Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, verso 24, diz o seguinte: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, você é um homem sábio, é um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então perceba, olha só, Jesus está partindo da mesma ideia do chamar. Você está ouvindo no Sermão do Monte o que eu estou instruindo vocês a respeito da ética do reino de Deus, de como vocês devem viver. Esta é a minha doutrina. Porque o Sermão do Monte é a doutrina pura do Evangelho. Esta é a minha doutrina. Se você ouve a minha doutrina, mas não a pratica, o verso seguinte vai dizer que você é o quê? Insensato. Na minha tradução, que eu gosto mais, louco. Louco. Porque ao ouvir aquilo que Deus está dizendo, aos princípios do reino, e eu não praticar aquilo que o reino me ensina, eu me torno um louco. Então veja, o que o texto
Mostra. Mostra que eu preciso praticar. É a mesma coisa que o irmão de Jesus diz na sua epístola, quando fala em Tiago capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque aquele que é somente ouvinte, ele faz o quê? Ele engana a si mesmo. Então veja, o que Tiago está dizendo aqui. Tiago está seguindo na mesma ideia do chamar. Você está ouvindo, mas você não está praticando. Você está só apaziguando a sua consciência. Você veio domingo na igreja, ouviu durante alguns minutos o pastor Wellington, olhou para os céus e disse: estamos quites. Já paguei os meus pecados essa semana. E tudo isso que você ouviu não fez efeito nenhum na sua vida. Você está enganando quem? A Deus? Ao seu próximo? Não. O texto de Tiago é claro, você engana a si mesmo. Você é uma farsa. O Eugene Peterson vai dizer sobre esse texto: você é uma farsa. Por quê? Porque você ouve o evangelho, você ouve a doutrina, você conhece as escrituras, mas você não pratica. Aquele que conhece e não pratica é uma farsa. É um farsante. A pergunta que o texto está levantando, o clamor do profeta ao povo de Israel e a nós, é: você está ouvindo a voz do Senhor? Lembrando que ouvir não é simplesmente ouvir como na nossa cultura. Como nós ouvimos música enquanto fazemos outras coisas. Ouvir é você absorver isso de tal forma no seu coração que você vai praticar, que isso vai virar algo imperativo na sua vida. Veja, por isso que é tão importante quando você lê nas Sagradas Escrituras os imperativos. Por isso que quando pastores e presbíteros pregam aqui do nosso púlpito, nós damos enfoque aos imperativos. Porque o imperativo, uma ordem direta do Cristo, uma ordem direta de Deus ao seu povo deve ser o quê? Cumprida. Obedecida. Porque isso então revela a submissão do meu coração, o comprometimento da minha vida com o reino de Deus. A boa doutrina não é a mais bela formulação teológica acadêmica, mas sim aquela que podemos pôr em prática e glorificar a Deus e ter alegria nele. Uma vez, certo teólogo disse, não existe isso de vácuo espiritual. Se as virtudes estiverem ausentes, então elas serão substituídas por vícios. E isso acontece por quê? Porque nós não ouvimos a palavra de Deus. Os vícios tomam conta do nosso coração, porque não existe vácuo na nossa vida. Não existe. Se existe um vazio no seu coração, se existe um vazio nos princípios da sua vida, algo vai tomar conta daquilo. Você automaticamente vai preencher aquilo com algo. E certamente, muitas das vezes, não será a palavra de Deus. Deixa eu perguntar mais uma vez para você. Você está ouvindo a voz do Senhor? Ao ouvir a voz do Senhor, você faz como homens e mulheres na história, dizendo: eis-me aqui. Ou você é simplesmente um farsante? Eu sei, não é politicamente correto falar que você é um farsante. Talvez você fique chateado comigo. Mas você está enganando a si mesmo. Usando uma palavra da moda, você é um fake. Fica
fica mais palatável. Segunda lição que eu gostaria de trazer para vocês. A boa doutrina não apenas informa, mas reforma o seu coração e transforma o seu comportamento. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, também como o conhecimento de Deus. Quando lemos a segunda parte do texto do profeta, que o profeta coloca, nós vemos 3 cláusulas de condenação ou de julgamento para o povo de Israel. Temos fidelidade, amor e conhecimento de Deus. Muitos dos comentaristas colocam que fidelidade e amor estão alicerçados, ou seja, ancorados no conhecimento de Deus. A verdadeira fidelidade, o verdadeiro amor, só pode ser experimentado quando existe o conhecimento de Deus. Se não existe, se a ausência do conhecimento de Deus está naquilo que você está fazendo, não existe amor e nem fidelidade. Aonde existe o verdadeiro amor? Aonde o verdadeiro amor é experimentado? Aonde o ágape gracioso é vivido? Somente em Cristo. Qual é o conhecimento que o apóstolo Paulo vai dizer que é capaz de destruir, de colocar por terra toda e qualquer filosofia secular do nosso tempo? É o Evangelho. E esse Evangelho está em Cristo. Qual é o conhecimento de Deus para mim e para você? O Cristo encarnado. O Evangelho. Então veja. Todo conhecimento, a parte do conhecimento de Deus, é apenas informação. É apenas informação técnica. Ali não existe sabedoria. Oh, pastor, mas e a graça comum? Concordo. A graça comum é um pressuposto dos reformadores. Mas a graça comum só existe por ordenança divina. E porque está em Cristo também. Caso contrário, não existiria. Então, todo conhecimento, a parte do Cristo, não é conhecimento. Não é sabedoria. E é isso que o texto de Oséias está demonstrando para a gente. Então devemos nos perguntar, o que existe então fora do conhecimento de Deus? Porque a gente precisa criar um contraste. O que existe fora do conhecimento de Deus? Você olha os versículos 2 e 3 do texto de Oséias. Se vocês veem maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassando todos os limites, e o derramamento de sangue é constante, por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão o quê? Morrendo. Perceba o caráter revelador desse texto. Todo o tecido social está entrando em colapso, pois sem o conhecimento de Deus não temos a verdadeira fidelidade e o verdadeiro amor que podem sustentar tudo aquilo que nós classificamos como bom e belo. Tudo aquilo que é bom e belo está vinculado automaticamente à pessoa de Cristo e à pessoa de Deus. O que existe longe disso é o que o texto está mostrando. Desespero, colapso. Os relacionamentos tornam-se relacionamentos abusivos. Perde o sentido de comunidade, você percebe isso? As pessoas estão perdendo o sentido de comunidade. E com isso o sentimento de pertencimento se vai. Um vazio toma conta do coração de cada ser humano. Nós buscamos e não encontramos absolutamente nada. Por quê? Porque estamos distante do verdadeiro conhecimento de Deus que revela o que é bom e belo. Quando isso acontece, entramos então no módulo de sobrevivência, que é a lei do mais forte. E no modo de sobrevivência, a lei do mais forte
a lei do talião, olho por olho, dente por dente, não existe o quê? Não existe o quê? Graça. Existe graça na lei do mais forte? Existe graça na estrutura onde todo mundo quer levar a melhor? Aonde todo mundo quer ganhar? Existe graça? Não existe. E isso acontece dentro da nossa sociedade. Tal povo, então, é guiado pela sua própria visão de mundo. Cria uma ética para si mesmo. Deleita-se com a sua própria força. Torna-se intoxicado com suas criações intelectuais e despreza a revelação de Deus que traz luz ao mundo. Os versículos de 2 a 3 resumem 5 dos 10 mandamentos. Todos eles foram violados, todos eles foram quebrados. E mais, não somente isso, revela que a natureza está sofrendo angústia. Porque o nosso pecado não é um pecado para o ser humano, não é um pecado somente para nós, é um pecado estrutural, tudo está sofrendo. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos o quê? Que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Essa é a extensão do pecado. Agora, diante disso, a gente olhou para a extensão do pecado, para a dor que ele cria. Relacionamentos abusivos, quebra de comunidade, destruição. Destruição. Agora veja, uma pergunta tem que ser feita. Por que isso ocorre? E o texto mostra, mas eu vou usar a paráfrase do Eugene Peterson, que é fantástico. Do mesmo texto, a mensagem, o Eugene Peterson vai traduzir o texto dessa forma, está na projeção. Mas não tentem culpar ninguém, Deus está dizendo através do profeta. Nada de apontar o dedo. Vocês, sacerdotes, são os que estão no banco dos réus. Vocês ficam tropeçando por aí em plena luz do dia. Em seguida, os profetas assumem e tropeçam a noite inteira. Meu povo está arruinado, porque não sabe o que é certo nem verdadeiro. Vocês viraram as costas para o conhecimento e por isso eu virei as costas para vocês, sacerdotes. Vocês se negam a conhecer a revelação de Deus. Eles transformam a glória em vergonha. Eles se alimentam dos pecados do meu povo. Não conseguem esperar para ver o que há de mais novo em maldade. O resultado, tal sacerdote, tal povo, tal sacerdote. Mais do mesmo. Um espelho. Quando lemos esses versículos, nós precisamos parar e ter calma para contextualizá-los. Por quê? Porque quando a gente olha sacerdote, a gente vai olhar e falar assim, não, isso aqui tem a ver com pastor, com presbítero, com líder de igreja, com gente que toca no louvor. Não tem a ver comigo, gente normal. Não tem a ver comigo. Mas deixa eu te fazer pensar um pouco aqui. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso de número 40, diz o seguinte: obedeçam os seus decretos e mandamentos, e hoje lhes ordeno, para que tudo te vá bem com vocês e com os seus descendentes, e para que vivam muito, muito tempo na terra que o Senhor, o teu Deus, lhe dá para sempre. Essa é uma ordenança de bênção. Deus está dizendo para o povo, olha, vocês precisam viver debaixo da minha lei, conhecendo a minha doutrina. Mas esse texto aqui, do Pentateuco, Deuteronômio capítulo 4, 40, está ligado de maneira íntima com Êxodo capítulo 19, versos de 5 a 6. Vocês querem ser prósperos? Vocês querem ser abençoados? E nós queremos a prosperidade e a bênção. E nós adoramos textos do Antigo Testamento, porque texto do Antigo Testamento tem prosperidade e bênção para tudo quanto é lado, diferente do Novo Testamento. Agora, veja o que diz o texto de Êxodo 19. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão
para mim, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quem é reino de sacerdote? Quem é reino de sacerdote? Todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel. Não existe simplesmente uma casta de pessoas especiais que ouvem a Deus. Todo o povo de Israel sempre foi um projeto de Deus, que todo o povo de Israel fosse o quê? Sacerdócio real. Essa instrução vai contaminar ou vai entrar no coração de Pedro. Então Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso de número 9 diz: vocês, porém, são geração santa, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, em Cristo, somos o quê? Sacerdócio real. Pergunta: o que um sacerdote faz? Você sabe o que um sacerdote faz? Vamos, gente, não é uma pergunta retórica. Eu estou falando com vocês agora, que eu gostaria de trocar uma ideia aqui. O que um sacerdote faz aqui? Orienta. O que o sacerdote faz? Mediação. Um sacerdote faz mediação, não faz? Mediação, intercessão, oração. O que um sacerdote faz? Corrige, prega, exorta, ensina. Agora veja, sou só eu sacerdote? Segundo Pedro? Sou só eu o sacerdote? Quem é sacerdote aqui? O povo, a igreja. Eu e você. Por quê? Por que Israel caiu daquele jeito? Porque os sacerdotes deixaram de fazer o que eles tinham que fazer. Porque nós não assumimos a nossa responsabilidade. Porque nós gostamos de viver em uma zona de conforto. E se você olhar o texto de Oséias capítulo 4, você vai perceber que os sacerdotes gostavam de uma zona de conforto. Pelo menos aqueles sacerdotes naquele tempo. Eles não mais pregavam para exortar o povo. Eles não mais corrigiam as pessoas, mas eles estavam querendo, se alimentando do pecado do povo. O que ele está dizendo aqui? Prega o que as pessoas gostam de ouvir. Fala o que as pessoas gostam de ouvir. Não confronte a pessoa. Sabe, não corrija o seu filhozinho bonitinho do seu coração, porque senão ele não vai te amar. Daí a gente não corrige o filhozinho. Não fala com o seu amigo sobre o pecado, porque você vai perder a amizade. Daí você não fala. Não entra nesse assunto financeiro com a sua esposa ou com o seu marido, porque afinal de contas é melhor a paz no casamento. E daí você não entra. Daí tudo em nome da paz, tudo em nome do amor, mas você não tem nem paz e nem amor. Perceberam? Você não tem nem paz e nem amor. Por quê? Porque você não está construindo a sua vida sobre uma boa doutrina do Evangelho. E porque sem a boa doutrina do Evangelho não existe amor verdadeiro e não existe fidelidade. Ponto. É assim. É essa a realidade. Terceiro, uma boa doutrina ajuda a diferenciar o essencial do supérfluo. E esses dias um dos meus presbíteros falou assim, uma das partes mais legais do seu sermão, pastor, é quando você fala assim, terceiro, porque a gente sabe que está no fim. Então
Então eu sei que muitas agora falam assim, ufa, ai, finalmente chegou ao terceiro ponto. Então vamos lá. Terceiro, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E nós vamos lembrar aqui automaticamente de Jesus nos evangelhos quando ele vai dizer o quê? Vocês pecam porque vocês fazem o quê? Porque vocês não conhecem. O quê? Parece que Jesus ele está parafraseando o profeta Oséias. Perceberam? Vocês pecam, vocês erram, vocês estão sendo destruídos. Vocês estão destruídos porque falta o meu conhecimento. Vocês pecam porque vocês não conhecem o poder de Deus. Porque vocês não conhecem o poder de Deus que vem da onde? Das Escrituras Sagradas. Como diz John Frame, a doutrina é a palavra de Deus em uso para criar e aprofundar o conhecimento de Deus em uma pessoa. E para incentivar uma resposta obediente à sua revelação. Ou, de modo mais sucinto, doutrina é a aplicação da palavra de Deus a todas as áreas da vida humana. Ou seja, diante de uma boa doutrina, diante de um bom conhecimento de Deus, eu consigo diferenciar o que é essencial para a minha vida do que é o quê? Supérfluo. Você parou para pensar o quanto a gente perde tempo com coisas supérfluas na nossa vida? Alguns anos atrás, eu era pastor de jovens na cidade de Campinas. Uma igreja grande, muitos jovens, fazíamos acampamentos grandes. E uma vez, dois jovens estavam discutindo sobre qual era o cardápio do jantar final do acampamento. Qual era o cardápio? Se ia ter X ou Y, eu não lembro se era hambúrguer, se era churrasco, não sei o quê, eles estavam discutindo. Estavam quase dividindo o acampamento. Vamos fazer 2 acampamentos, um para ter o que eu quero e outro para ter o que eu quero. Porque é assim. Eu olhei para os 2 bonitões e disse o seguinte: o que vai comer em um acampamento de uma comunidade cristã é essencial ou supérfluo? Para que você faz? Daí perguntei para o jovem, por que você faz um acampamento? Qual que deveria ser a resposta? O que eu gostaria de ouvir? Oi? Leitura da palavra. Eu faço esse acampamento, Senhor, para a glória de Deus. Para que jovens possam crescer em maturidade e glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. Era isso que eu queria ouvir. Daí ele falou para mim assim: comunhão, pastor. Comunhão é essencial ou supérfluo diante da primazia da palavra de Deus? Vamos, meus irmãos. Comunhão é essencial ou supérfluo diante da primazia da palavra de Deus? O que é essencial, a palavra de Deus ou a comunhão? A palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus eu não tenho o quê? Comunhão verdadeira. Você faz algo com boa intenção. Dá uma resposta até bonitinha, mas destituída de verdade. E você erra. Por quê? Porque você não tem discernimento entre o que é essencial e o que é supérfluo. A pergunta é, você tem discernimento o que é essencial e supérfluo para a sua vida? Somente, perceba, somente o marido que tem profundo conhecimento dos caminhos e obras de Cristo Jesus está equipado para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja.
Somente quem é conhecedor da doutrina. Por quê? Porque ele vai perguntar como que Cristo amou a igreja? Como Cristo ama? Somente um pai que estudou a doutrina pode criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. Somente um pai que sabe o que é o evangelho pode criar os seus filhos para que esses filhos glorifiquem a Deus. Como ele pode ensinar o que ele mesmo não sabe, o que ele não aprendeu, o que ele não estudou? Somente um membro da igreja que conhece, conhece os fatos das Sagradas Escrituras pode se tornar um líder, um presbítero, um diácono. Porque aquele que está liderando, ele deve fazer o quê? Manejar o quê? Bem a palavra. Se você se sente inadequado, perceba. Se você se sente um marido inadequado, um pai inadequado, um líder inadequado, falta-te uma única coisa. O quê? Conhecimento da palavra. Porque a palavra faz com que eu saiba discernir entre o essencial e o supérfluo. 3 coisas para você pensar e a gente orar. Ao ouvir a palavra de Deus, você a coloca em prática? Ao ouvir a palavra, você está ouvindo de fato a palavra e colocando ela em prática? A doutrina que você confessa tem reformado o seu coração e transformado as suas atitudes? Ou é apenas informação que sacia o seu apetite religioso? Porque tem gente que tem apetite religioso. Consumidor de escola dominical. Sabe tudo, mas não vive absolutamente nada. Apetite religioso. Consumidor. Consome de tudo. Ouve. Hoje à tarde, está ouvindo o Hernandes Dias Lopes em Pinheiros. Mas não aprendeu nada comigo e muito menos com o Hernandes. Porque ele fala coisas. Você já viu? Terceiro, você sabe diferenciar o essencial do supérfluo? Se você não sabe, falta-te o quê? Conhecimento da palavra. Que tal você fechar os seus olhos e orar? Pai, nós estamos na Tua presença e nós buscamos a Tua presença, Senhor, diante dessa palavra poderosa que o Teu profeta deixou para nós, ó Deus. Diante da Tua revelação, Senhor. Nós estamos humilhados diante do Senhor, ó Deus. Porque nós somos, muitas vezes, aqueles que ouvem, consomem, e não praticam a Tua palavra, Pai. Enganamos a nós mesmos. Nos tornamos fakes, ó Deus. Ao mesmo tempo que isso, Pai, muitas vezes somos tomados por um consumo religioso. Achamos que o tanto saber vai transformar. Mas o que transforma, Deus, é a boa palavra do Teu Evangelho aplicada diariamente nas nossas vidas, Senhor. Vivida, vivenciada, experimentada. Essa palavra vai forjar o nosso caráter. Vai transformar os nossos casamentos. Vai equipar os nossos homens e mulheres a viverem de maneira santa. Vai fazer com que os nossos filhos cresçam para a glória do Senhor. Mas somente se isso não for um discurso vazio e religioso. Senhor, nos ajuda através do conhecimento da Tua palavra a discernirmos aquilo que é essencial do supérfluo, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a se colocar em pé para a gente receber a bênção do Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai,
o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus esteja sobre você agora e para todo sempre. Amém.